Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson Vilaronga, instrutor de tecnologia CAD BIM há 20 anos, normalmente em cursos presenciais, e acompanhando, assim como todos devem fazer, a evolução das coisas. Né? Se você sabe o que é BIM, ouviu falar de BIM, é algo que eu venho falando já desde 2015 para os meus alunos. O BIM é na tradução, modelagem da informação da construção. Não é novidade nas outras indústrias, mas na indústria de arquitetura, engenharia e construção é algo que vem acontecendo já há quase 10 anos. Antes de falar do BIM, queria falar um pouquinho do que mudou de anos, né? O que as tecnologias vêm oferecendo ano a ano e de décadas e décadas, e a gente está falando aqui das revoluções, né? Desde a primeira revolução industrial, quando começam lá as tecnologias a vapor entrarem no mercado, depois, nos anos 1800, quando a eletricidade se sobrepõe ao vapor e começa a modernizar as indústrias, depois 1900, quando a computação, a tecnologia da computação entra nesse mercado e muda de uma forma muito grande de como se fazem as coisas. E a gente está vivendo agora o que é chamado a quarta revolução industrial, onde máquinas começam a também tomar lugar, onde processos começam a ser mais importantes e as coisas começam a caminhar de uma outra forma. A evolução é algo comum, já vem acontecendo há muito tempo, então na indústria a vapor, você consegue imaginar o que uma indústria química, uma indústria de petróleo, como trabalha isso hoje, como tem que se preparar para esse mercado, né? Como tem que preparar para produzir hoje o que o mercado absorve. Um exemplo da indústria automotiva, que em 1886, quando deixou de usar o meio de transporte eram as charretes e começam a utilizar veículo. Naquela época, todo mundo dizia, charrete é mais rápido, a autonomia da charrete é maior, a segurança da charrete é maior. Mas, assim como naquela época teve resistência, para tudo se tem resistência. Hoje a gente não consegue imaginar um mercado ou não consegue se imaginar sem veículo. E você olha na linha de produção, você vê robôs trabalhando e produzindo. Para que isso aconteça, não tem outra forma a não ser ter processo muito bem definido e um projeto pronto. Não há discussão de projeto numa fase como essa. A mesma coisa acontece aqui na aviação, aconteceu na aviação. Em 1906, Santos Dumont foi o primeiro a voar, né, com o seu avião sem que utilizasse nenhum tipo de propulsão ou outra ferramenta. E há cento e poucos anos, a gente está falando de 115 anos, nós já temos uma produção na indústria da aviação totalmente feita de uma forma que todo o projeto é documentado, não existe uma peça que não esteja em projeto, que não esteja documentada e que é possível colocar isso em linha de produção. A indústria da engenharia civil, ela já está trabalhando de uma forma diferente. Nós temos lá as pirâmides datadas a 2.250 anos antes de Cristo. Como que isso está hoje? Temos, então, grandes obras, obras grandiosas em tamanho, em qualidade, em tecnologia. Mas o que mudou nessa indústria? Como é que as coisas evoluíram para essa indústria? Vamos falar um pouquinho de desenho. Os desenhos sempre foram utilizados para registro ou para transformação de uma ideia, mas que ele foi feito para mudar vidas, para registrar o que a humanidade caminhou.
Muitos dos inventores, inclusive Santos Dumont, não fizeram sua primeira invenção como um avião. Muito se foi feito, foi desenhado, algumas coisas melhoradas em processo, em condição de voo, de, de produção, mas muito teve que ser feito. Não ficou só no desenho. Os desenhos, há pouco tempo, aos últimos 20 anos, eram feitos assim, em papel, grandes folhas. A gente conviveu com isso. Eu aprendi a desenhar desta forma. Mas as coisas mudam e a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Nos anos 80, os desenhos passaram a ser feitos em CAD. CAD, quando a gente fala, é uma tecnologia, não um software específico, né? Desenho auxiliado por computador. Numa época como essa, grandes indústrias trabalhavam com projetos CAD, até que muitos outros softwares, né, muitos softwares começaram a desenvolver suas plataformas e nos últimos 30 anos isso vem numa velocidade muito grande. Você tem muitos softwares, muitas opções para desenvolvimento no CAD. O mais famoso ou o mais comum de ser utilizado pelas indústrias e pelas engenharias, o AutoCAD, não é uma ferramenta que hoje, né, faz só o 2D ou 3D. Só que isso sem informação. Então você consegue fazer projetos belíssimos e projetos muito bem feitos com o AutoCAD, mas a grande diferença da tecnologia CAD para a tecnologia BIM é a informação. E esta informação, a educação vem também acompanhando. Então, as faculdades, né, os cursos, ensinavam a desenhar no papel, passaram a ensinar a desenhar com tecnologias CAD e hoje começam a inserir a tecnologia BIM também neste mercado. A gente não tem como brigar com a evolução. Há 10 anos, nós tínhamos, para fazer uma filmagem aérea, pelo menos aí 2 profissionais envolvidos, além das máquinas, né? O piloto, o cameraman, e hoje isso é substituído por um drone. Algumas profissões acabaram ou tiveram que ser apontadas e dirigidas para outro local, e algumas profissões também foram criadas, assim como o piloto de drone foi uma das profissões que teve que ser criada. E aí a gente chega no mundo BIM. Então, o que é o BIM? É uma tecnologia, não é uma ferramenta, que organiza os trabalhos, organiza ideia e une inteligência e tecnologia. Em que momento que a gente está nessa curva, ou nessa onda do BIM? Nós temos ali os inovadores, foram os que passaram até agora, os usuários iniciais, que é onde estamos, depois virão a maioria precoce, maioria tardia e os retardatários. Nós estamos num abismo dos usuários iniciais, de alguns que já estão trabalhando bastante essa tecnologia e outros que ainda não entraram e que dizem que essa tecnologia não é boa, que não vai se firmar, que isso não é para pequenas empresas. Mas isso aconteceu com o CAD há 20, 30 anos atrás. E aconteceu com o papel também. Quando o papel começou a perder espaço para o CAD, muita gente falava que também CAD não era a ferramenta, e hoje a gente já está perdendo o espaço para isso. Se for comparar as duas etapas de produção, né, produção de projetos, a gente entende ali que a tecnologia CAD ela tem o maior consumo, o maior gasto de tempo dela na parte de produção de documentação, um pouco na parte de desenvolvimento de projeto e ainda usando a parte de construção. Então, a gente pega um exemplo de um prédio em produção, né, em construção, ainda tem muito de CAD a se fazer. Com a tecnologia BIM, isso trabalha numa ordem diferente.
Então, o maior tempo na parte de produção de uma tecnologia BIM está no projeto, no planejamento e na modelagem. Só a menor parte ela vai estar ali em formatação de documentação, quase nada no momento de obra, diferente do que era a tecnologia CAD. E a tecnologia CAD não vai acabar, mas ela vai reduzir bastante para alguns segmentos só. No mercado BIM, a gente tem vários exemplos pelo mundo. A Holanda, por exemplo, que já vem fazendo e já é exigido projetos em BIM, quando projetos são feitos pelo governo acima de 10 milhões de euros. Na Finlândia, desde 2017, as obras públicas são feitas em BIM. Na Noruega, também, desde 2010, projetos públicos já devem ser feitos em BIM. Nos Estados Unidos, projetos feitos pelo governo desde 2006. Na França, licitações públicas já a partir de 2017 são feitas em BIM. E na Inglaterra já está no outro nível, o Reino Unido, né, já está bastante avançado nesse sentido. E define já a tecnologia como totalmente implantada já a partir de 2025. Como que está o Brasil nessa condição? Em 2018, o Brasil, o governo federal, junto com secretarias, ministérios de agricultura, defesa, com órgãos como CREA, grandes escritórios de engenharia, arquitetura, sindicatos, criaram um comitê de implantação e disseminação do BIM. Isso em 2019 teve uma atualização como decreto, e agora em 2020 o decreto 10.306 define 3 fases de implantação do BIM, sendo que a primeira fase agora em 2021, com projetos federais, na linha de projetos de segurança, né, da Secretaria de Segurança, Ministério da Segurança, projetos de estradas e rodagens e projetos de viadutos. Esses serão obrigados a iniciar. A licitação tem que ser feita em BIM. E depois essas fases elas mudam para 2024, com a implementação de outros segmentos e outras demandas, e vai até 2028. Mas não se limitam a projetos federais. Nós temos projetos, por exemplo, a Santa Catarina, que já está bastante avançado, e normas já foram criadas nesse sentido. Então é um modelo a ser seguido, é o Caderno de Apresentação de Projetos de Santa Catarina. A ASBEA, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Arquitetura, está bastante avançada nesse sentido, e normas, a BNT, foram desenvolvidas para definir regras e critérios, algo que com o CAD não foi feito. Isso veio ser feito no Brasil em relação ao conceito BIM. O ciclo do BIM, ele vem, não é só ferramenta, né? O BIM não é uma ferramenta, ele é um conceito de projeto, então ele vem desde o briefing, desde o planejamento, quando o investidor se reúne com empresários e arquitetos para desenvolver um projeto, e aí estuda, ele muda para o estudo preliminar, depois para o projeto executivo, e aí caminha para a parte de sustentabilidade, documentação, e a industrialização de peças para a obra, a própria obra, o que é falado como o BIM 4D, que é a parte de tempo, planejamento, a parte de planejamento de custo, que é chamado como BIM 5D, parte de logística e canteiro, até a entrega e operação do projeto. Se esse projeto, depois de muitos anos, optar por uma reforma ou uma demolição, o BIM está totalmente inserido nisso. E quem está envolvido nesse projeto? Todos os profissionais que se envolvem em um projeto de uma edificação, de uma construção, de uma obra, seja qual for, do planejamento à operação.
Então a gente está falando aqui de engenheiros, arquitetos, projetistas, orçamentistas, os gestores, a construtora, quem vende, quem opera, todo mundo está envolvido no processo BIM como um todo. E o BIM, ele existe ali algumas chamadas etiquetas, né, que seria o 3D do BIM, a parte de modelagem, o 4D, a parte de tempo, de cronograma, o 5D, que seria a parte de custo, parte financeira do projeto, a parte 6D, estudo de viabilidade e sustentabilidade, o 7D, operação e manutenção desse projeto. Então o BIM ele não morre na parte de projetos, ele caminha e faz muita diferença a tudo isso. Os projetos complementares, todos eles serão envolvidos num projeto BIM. A gente está falando de um projeto que leva tempo e que precisa ser muito bem detalhado. E o mais importante, é que tem que haver a compatibilização de todos esses projetos. Eu estou falando de projeto desde o arquitetônico, estrutura, paisagismo, ambientação, projetos hidráulicos, elétricos, projetos de incêndio, luminotécnico, projeto de comunicação visual, automação no projeto, tudo envolvido na plataforma BIM como um projeto BIM. As principais ferramentas de modelagem BIM, o que seria no CAD no passado o AutoCAD, temos no Autodesk o Revit, temos também o ArchiCAD, o Tekla e o da Bentley. Esses softwares são os principais softwares de modelagem. Mas a gente está falando de uma tecnologia que para os próximos 30 anos pode mudar muito. Pode ser que essas não existam e novas apareçam, ou que dessas uma ou outra só fique no mercado. Essas principais tecnologias de planejamento, né, as mais conhecidas, o Primavera e o Project, né, Microsoft e Oracle, também, nos próximos tempos, pode ser que elas não existam mais, mas são hoje as principais ferramentas para esse nível de planejamento. E todas as ferramentas, elas se conversam, e o BIM trabalha essa união de tudo isso em um pacote de tecnologia que é conhecido como IFC. É uma forma de comunicar que define a interoperabilidade de todos os segmentos para que os softwares não fiquem proprietários da informação. Então, a informação ela é compartilhada com todos os softwares de todos os segmentos. É um código aberto que pode ser lido de uma forma prática, mas que envolve, assim como toda comunicação, a forma com que ela foi criada e a forma com que ela foi lida, ou a forma com que ela foi escrita e a forma com que ela vai ser lida. Isso diferencia o modelo, mas o IFC, que é a linguagem que vai tornar tudo isso possível, é uma linguagem aberta, sem proprietário. A comunicação do BIM, ela diferencia do caos da comunicação, que era um falando com o outro e todos falando com todos, para um projeto centralizado e todos lendo o mesmo projeto. Faz muita diferença, desde a compatibilização do projeto até a organização de tudo isso, de forma que quando uma pessoa faz uma alteração no projeto, todos são comunicados dessa alteração e todos sabem da alteração. A gente vai perceber exatamente onde que uma simples alteração impacta nos outros projetos. E isso é possível porque os arquivos todos ficam armazenados em nuvem. E que todos os aplicativos e softwares conseguem ler esse arquivo em nuvem. Ele é descentralizado, não fica mais de um computador. Então, o projeto em nuvem permite que todas as pessoas acessem esse projeto ao mesmo tempo e que ele seja manipulado e construído por todos e todo mundo acompanha essa evolução. Os principais benefícios do BIM
são desde a parametrização dos modelos, né? Cada modelo, uma porta, uma janela, todo modelo recebe informação. Depois de modelado, a gente vai, geração de vistas, geração de informação, visualizações tridimensionais do projeto, modificação em tempo real, ou seja, uma pessoa altera o projeto e todos automaticamente percebem essa modificação. A colaboração, o projeto BIM, ele é totalmente colaborativo. Então todos conseguem entender o que está acontecendo em tempo real. Análise de problemas, que interferência é muito comum você perceber em obras que depois que todos os projetos foram feitos, os problemas são resolvidos em obra. E isso não é benefício para ninguém. Aqui eu mostro o impacto que gera, né? Então, uma percepção de um problema em projeto, ele custa 25 vezes menos do que esse mesmo problema percebido na execução, que custa 25 menos do que esse mesmo problema percebido durante a manutenção preventiva e que custa 5 vezes menos do que a parte de manutenção corretiva. A diferença é muito grande. O custo de uma solução em projeto para o custo de uma solução em execução e em operação. Essa é a grande diferença. Então, se o BIM, muitos dizem que ele pode ser algo mais caro, na verdade, se você perceber a economia na solução de problemas dele percebido em projeto, em obra, a economia é muito grande. O uso dele também gera economia, porque da modelagem, todo o quantitativo, a geração de dados para planilha orçamentária é gerado via sistema. Não há necessidade de um orçamentista imprimir aquele monte de papel e ficar ticando item a item da obra para gerar uma composição. Isso gera garantia mais à frente, tanto na compra quanto na análise de insumo e planejamento de compra de cada insumo, porque a gente vai saber exatamente em que momento que cada uma dessas coisas serão utilizadas e como serão utilizadas. Os entregáveis gerados pelo BIM são muito diferentes da tecnologia CAD. Hoje você consegue enxergar vários segmentos da obra separados, com filtros, escondendo um item ou outro da obra, e perceber, inclusive, como e quando vai ser implantado cada itemzinho comprado para essa obra. Inclusive, as pessoas da obra usarão não mais folhas, mas hoje você tem a realidade virtual, equipamentos como tablets, celulares, smartphones que conseguem ver a obra de uma forma muito melhor do que o 2D feito em CAD. E depois de tudo isso feito, ainda é possível se analisar se há interferência entre um segmento e outro. Então, se uma infraestrutura de pressurização está conflitando com uma infraestrutura de bombeiro, ou de elétrica, ou de hidráulica. Tudo isso faz muita diferença numa obra. Eu vou passar aqui um vídeo que mostra o quanto que tudo isso faz diferença numa obra pública. Veja só como que funciona. Nós temos muitas obras em atraso no poder público, principalmente porque os projetos são feitos de maneira rápida e atabalhoada, alonga o processo da obra, e aí você cria muitos erros e aditivos e problemas. Em todas as nossas obras, no mínimo 25% do contrato ele é editado. Graças a uma excelente compatibilização de projetos, nós vamos conseguir, nessa obra, ter zero aditivo. A gente acabou gastando um pouquinho mais de tempo no projeto, na concepção, na compatibilização, todos os ajustes foram feitos e o resultado foi que a gente ganhou aqui, porque as alterações que a gente teve que fazer foram muito menos do que aquelas comparadas
quando a gente acelera um projeto e parte direto para a obra. Que o grande fator de sucesso foi a compatibilização dos projetos em BIM. Isso nos apontou, no primeiro cruzamento, 250 erros de projeto. Essa escola, inicialmente, ela foi programada para 24 meses de obra. Ela vai ser executada pela metade do prazo, de forma completa, com tudo funcionando, com 100% do contrato cumprido. Toda construção tem um determinado percentual de desperdício. Eu coloco que, no mínimo, em torno de 5 a 10%, a gente consegue reduzir os custos diretamente da obra. Então, tivemos um planejamento, um projeto bem elaborado e compatibilizado, uma planilha orçamentária bem feita e uma empresa também de qualidade que conseguiu alcançar o objetivo do contrato. Vai ser um marco na administração pública municipal de Florianópolis e talvez uma experiência que a gente possa compartilhar com outros municípios. A compatibilização de projetos é uma etapa extremamente importante no projeto. Antigamente se fazia compatibilizações no papel, em 2D, depois avançamos para o CAD. Hoje temos a tecnologia da prototipação virtual, então o nível de assertividade é muito grande. Então vários problemas não eram percebidos quando se fazia uma compatibilização em 2D. Isso acarreta num projeto entregue com mais qualidade, além de gerar um custo reduzido também para os clientes finais. O investimento em BIM, ele é um investimento em inteligência no processo construtivo, no processo de elaboração de projetos. É a velocidade e com organização. A gente vê as coisas acontecendo e evoluindo, a gente não para e volta para discutir projeto. Isso é um grande diferencial que a tecnologia nos traz na engenharia, na construção civil. Você ter uma construção virtual da sua obra, simular diversos cenários, saber como será a sua obra nos mínimos detalhes, deixando margem de erro quase que zero. Isso tudo só vai acarretar e proporcionar benefícios para qualquer órgão público, para qualquer empresa privada e levando esse benefício, na verdade, a toda a sociedade. No setor público, vamos ter mais transparência, vamos evitar aditivos, vamos ter cronogramas precisos, um planejamento virtual. O Brasil, ele orienta que todos os projetos arquitetônico, elétrico, estrutural, hidráulico, sanitário, sejam realizados conforme normas já definidas. Que é o principal foco do projeto, atendimento de normas de segurança e desempenho. E você alinhar a tecnologia BIM com as normas, você tem um produto de extrema qualidade. O BIM é uma revolução na indústria da construção civil e, para isso, o projetista tem que estar capacitado de uma nova metodologia. Principalmente porque o conceito BIM ele já está muito concreto no mercado. A gente só precisa de ferramentas que facilitem o seu uso. E proporcione, além da modelagem, todos os cálculos normativos. E ferramentas são essenciais para que ele consiga atingir esse objetivo de uma forma calma, tranquila e sem perda de produtividade. A comunidade da Tapera aqui, há muito tempo, ela aguardava essa escola. Aqui nós temos mais de 20 mil moradores nesse entorno e não havia sequer uma escola pública municipal. O fato de você entregar essa obra na metade do tempo, isso é um benefício gigante para a comunidade. Esse ganho social, acho que ele é até superior a esse ganho financeiro que a gente tem nesse momento. A escola aqui na Tapera vai ter um benefício enorme para o nosso bairro. Os alunos não vão precisar sair do bairro para estudar em bairro vizinho, vão ter uma escola de qualidade no nosso bairro. E, acima de tudo, vai ter período integral, que eles vão poder ficar o dia todo na escola. Os pais vão estar trabalhando e eles vão estar na escola. No próprio colégio que dê todos os benefícios. Então a gente agradece muito uma escola dessa no nosso bairro, que já era muito esperado. Que deu para ter uma ideia do quanto que tudo isso faz diferença na vida de pessoas, né? Não é só custo financeiro. Então, o custo de pessoas faz muita diferença.
Eu estou trazendo aqui algumas literaturas que no Brasil falam de BIM. Eu já tinha citado lá na frente o Caderno de Santa Catarina, o Guia de Práticas das BEAs, mas vários livros que pode ser feito. O CBIM criou aqui vários módulos, né, vários fascículos que podem ajudar nesse segmento. Para quem tiver curiosidade, tem literaturas pelo mundo todo falando sobre isso e contando a história. E indico também o livro Marx, fala da nova Revolução Industrial, traduzido para o Brasil aí como a nova Revolução Industrial. Indico para quem tiver interesse de conhecer e se aprofundar mais sobre isso. Isso aqui é só o começo. Eu fico à disposição para quem quiser me procurar e buscar mais informação. Tá? Aqui meu contato e fico à disposição de vocês. Eu sou Anderson Villaronga, muito obrigado e até a próxima.